Muito boa noite, sejam bem-vindos ao ensaio geral de hoje. Esta noite o teatro veio à rádio e o palco é tomado por um coreógrafo e um escritor. O que têm em comum, além do mesmo nome, é o facto de ambos terem o seu trabalho em cena no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Boa noite, Rui Cardoso Martins, boa noite, Rui Horta. Obrigada por virem ao ensaio geral mostrar em palavras aquilo que levam agora ao palco do teatro. O Rui Horta estreou há dias a peça Pin My Places, que vai estar em cena até sexta-feira, dia 16, e o Rui Cardoso Martins assina o texto da peça Última Hora, que estreou ontem com a encenação de Gonçalo Amorim e que poderá ver até dia 15 de novembro na Sala Garrett do Dona Maria. É uma honra poder juntar-vos aos dois no ensaio geral, onde já passaram várias vezes ao longo destes 12 anos do programa. Vamos entrar no teatro pela porta principal e olhar o que temos em cena. Rui Horta, Pin My Places, é um título em inglês, mas que nos remete logo para aquilo que nós vivemos hoje, para esta questão da geolocalização, para esta questão do alfinete que se coloca no mapa do Google, que todos consultamos quando queremos saber como vamos para um sítio. Esta é uma peça escrita pela Mariana Ferreira, no âmbito de um laboratório do Teatro Nacional Dona Maria II. Em palco temos a Ana Cris. Que história é que conta esta peça, Rui? O Pin My Places é uma viagem, no fundo, imóvel, porque ela não sai da frente do ecrã, de uma mulher que, digamos, o seu antídoto para a solidão é um pouco viajar pela internet, pelo Google Maps, e, portanto, ela vai viajando no espaço, como qualquer viagem, mas também viaja no tempo, porque o Google permite-nos a nós recuar no tempo para as passagens, para as diferentes passagens do Google Car, no sítio, sobretudo usando o Street View, e portanto ela visita a casa dos pais, onde viveu em Leiria, depois Coimbra, depois, enfim, vai por ali fora, ajustando, entre aspas, contas com o seu passado, mas por outro lado numa obsessiva viagem para a frente, sempre é bastante fascinante. Aliás, isto foi escrito pela Mariana há mais de um ano e tal, e é de uma enorme atualidade, porque muitos de nós fizemos isso durante o período de confinamento. Portanto, no fundo, esta peça é uma peça de um personagem extremamente complexo, pesado, mas que tem um humor sarcástico que ri de si própria também. E eu normalmente não faço um texto, quer dizer, já fiz alguns textos, normalmente eu escrevo meus textos, eu peço a amigos meus para escreverem. É a primeira vez que eu enceno um texto, mas de facto é uma jovem dramaturga, um texto super interessante. Portanto foi uma aventura para mim, também um ato de humildade, porque eu sinto-me sempre, ponho-me ao serviço de um texto e não é fácil nem para o escritor, mas também não é fácil para mim. Estamos aqui todos a tentar dar o melhor e foi muito interessante trazer o meu universo para este universo da Mariana, muito interessante. E muito, muito atual, tal como é a peça que o Rui Cardoso Martins escreveu, Última Hora, que estreou ontem. É uma peça que traz para o palco do Dona Maria o ambiente de uma redação. Quando nos estamos sentados na plateia, vemos precisamente esse ambiente dessa redação. Temos os atores Maria Rueff, o Miguel Guilherme, o José Neves, entre outros. Que ambiente é este, que acaba também por ser muito atual, muito um espelho dos dias de hoje, que está nesta história que nos quis contar? Boa noite. Eu agora estava a ouvir aqui o Rui Horta e estava a pensar que, estranhamente, até há aqui já uma relação. Uma relação que tem a ver com o facto de haver tantos jornalistas que, falando do mundo, neste momento não saem do seu sítio e têm que se correr das televisões lá de fora, do Google, da Wikipédia, disso tudo para poderem preencher e fazer o seu trabalho, que antes era uma coisa de constante mobilidade. E nesse aspecto, nós vemos ali uma redação em crise, em profunda crise. Um jornal em sufoco. Em sufoco, em dias de plenário, quando é preciso decidir, e aparecem sempre umas pessoas que vêm decidir a vida das pessoas que escolheram ser jornalistas e que, enfim, da maneira como eu vejo as coisas, que escolheram uma profissão nobre em constante desagregação. E, portanto, é verdade que é uma peça atual, mas também é uma peça que pega em tudo aquilo que tem sido a história da imprensa, que sempre que aparece uma nova tecnologia ou uma nova maneira de fazer política contra o jornalismo, sofre imenso. E depois há a questão do dinheiro, não é?
E há, em tudo isto, há sempre um humor, há um lado de comédia em toda esta peça também. Sim, mas isso é uma Porque estamos exigência aqui a falar, minha. parece tudo algo muito, Não, sério, quer dizer, mas... eu exigi que fosse uma comédia, mas para mim, eu já disse isto, o humor não é aligeirar, é aprofundar. Mas eu espero mesmo que as pessoas se riam, até porque temos brilhantes atores cómicos, todos eles, o elenco do Dona Maria. Podíamos acrescentar já aqui, sem dificuldade nenhuma, o João Grosso, que faz um papel de repórter de guerra hilariante, Maria Rueff, como é óbvio, e o Miguel Guilherme, que nunca tinham pisaram ontem o palco, não é? Da Sala Garrett. E os estagiários que estão a fazer de estagiários, são estagiários, os estagiários do teatro. Que estão a fazer de estagiários de um jornal, e têm muitas coisas em comum, como é óbvio: a precariedade, o medo de não saber fazer bem as coisas, o medo de fazer bem as coisas serem rapidamente descartados, envoltos em celofane, como alguém diz lá. E nesse aspecto é uma peça atual, mas é uma comédia, atenção, uma comédia cheia de momentos hilariantes, acho eu. Vejo o Rui Horta já com ar interessado em ver esta peça. Já estou, já marquei. Rui, uma pergunta sobre este Pin My Places. O Rui já falou aqui da questão da atualidade, desta coisa de viajarmos sem sairmos da cadeira de casa. Hoje a viagem parece algo da memória do passado. Até que ponto é que isso muda as nossas vidas ou muda aquilo que vamos ser daqui para a frente? Bom, quer dizer, nós estamos a viver um momento especialíssimo, um momento histórico, não é? Não sei como é que nos vamos recordar mais tarde deste momento, mas de alguma forma, como uma ilha, pelo menos, vamos recordar-nos. Eu acho que esta pandemia é uma espécie de acelerador da história, para o melhor e para o pior. E, portanto, já estavam estes processos, por exemplo, como no Pin My Places, de uma pessoa sozinha com um ecrã de computador horas seguidas a consumir conteúdos digitais, numa espécie de escapar para a frente. Isto é uma história dos últimos 10, 15 anos da nossa sociedade. E, portanto, esta atomização, esta fragmentação em que ficamos em casa, até irmos alugar, por exemplo, irmos a um videoclube, já ninguém vai ao videoclube, era um ato de resistência, já ninguém vai. Portanto, nós não saímos mesmo de casa, temos todos os conteúdos à mão. E esta ideia de atomização, com a pandemia, tornou-se omnipresente. Aliás, a própria tecnologia salvou-nos, de algum modo, no confinamento, foi muito importante, mas agora sair do sofá é muito difícil. E no que nós estamos a fazer, no que está a fazer o Rui, no que estamos a fazer no Teatro Dona Maria esta semana, nós, entre aspas, tomamos conta do Teatro Nacional durante estes dias, é dizer às pessoas: saiam de casa, saiam do sofá, venham ao teatro, porque o nosso trabalho é, digamos, a coesão social, é trazer as pessoas de fora de casa. Nós vivemos do oposto, juntar pessoas, agregar pessoas, mediar com as pessoas, criarmos... desassossegá-las. Sim, e isso é um lado muito importante que o teatro tem, que as artes ao vivo em geral têm, a música também tem, não é? Que é nos juntarmos, celebrarmos, porque o teatro é um dos últimos rituais do nosso século XXI, quer dizer, as pessoas vão menos à igreja, por exemplo, muito menos à religião, há muito menos vinculação, digamos, à cultura religiosa, e o que existe é o teatro toma um espaço de reflexão importantíssimo à sociedade. Portanto, não podemos deixar. Portanto, agora é um ato de resistência. Nesta fase é tramado, não é? E mal sobem os números do Covid. Ontem estava no teatro a falar. Mal saem nos jornais os números do Covid sobem, já há menos bilhetes vendidos para esse dia. E então as pessoas estão com muito medo, mas eu acho que o teatro é o sítio mais seguro até para se estar em sociedade, porque nós somos tão rigorosos na organização do espaço teatral, nas cadeiras, nas desinfecções, nas entradas, nas saídas. Ali não há, aliás, já estamos há um mês e tal em abertura de temporada e não há nenhum caso que seja relacionado com a ida ao teatro. Outras atividades serão mais fáceis, seguramente. Lazer, que também são muito importantes, e acho que tocar é muito bonito. Eu acho que é uma pena porque estamos a viver, vamos ficar todos um bocado japoneses, um bocado nórdicos, um bocado alemães, mas acho que a nossa cultura do Sul irá encontrar um antídoto daqui a um ano. Estamos todos aos beijos e aos abraços, espero eu. Esta ida ao teatro é uma espécie de vacina saudável para este momento. É bom dizer isso, é uma vacina saudável, é uma primeira vacina, é uma forma de dizermos: nós conseguimos estar juntos, não vamos desistir, é mesmo um ato de resistência. Se antes já era um ato de resistência, agora é um duplo ato de resistência. E voltando a dizer que é seguro ir ao teatro. Todas as regras, eu nunca vi uma coisa assim, parece que estamos
noutro século, e realmente parece que mudamos de século de repente. E entrar na Sala Garrett vemos há lugares que estão condicionados, portanto as pessoas sentem-se em segurança. Todas as regras são cumpridas, deve haver poucos sítios mais seguros, os ares condicionados, tudo isso, as distâncias, mas espero que isso não seja, que seja apenas a barreira externa contra este maldito vírus que provocou esta macacada insuportável. É mesmo que as pessoas sintam aquilo que eu espero que sintam com estas peças, que é emoção, e que essa emoção possa ser transmitida numa espécie de circuito fechado, mas também aberto. Apesar de tudo, as pessoas não vão estar completamente fechadas, vão estar com máscara, os atores não, como é óbvio. E deixa-me perguntar-vos como é que foi também o ensaiar neste contexto, como é que foi o trabalho com os atores, o trabalho de bastidores até chegarem ao palco, neste contexto tão diferente em que estamos neste momento. Olha, eu não sei como é que foi contigo. Comigo foi mais fácil porque é um solo. Pois. É um solo e, portanto, era a Ana Cris, que é extraordinária nesta peça, era o meu amigo Tiago Cerqueira, que assina a música, e a minha diretora técnica, éramos 4. Isto é uma peça muito íntima, não tem nada a ver com o trabalho que o Rui está agora a mostrar. Mas tenho que te dizer que, sendo eu também tendo esta dupla personalidade, este outro lado da vida, não é? Tipo Clark Kent, como o super-homem, tenho o lado, assim com a caixinha de óculos, que é diretor do Espaço do Tempo e que sou, no fundo, dirijo um espaço de incubação. Nós estamos a testar toda a gente dos dias 18 de maio. Nós fomos a primeira estrutura que abriu. Em 200 testes que fizemos, estamos a testar toda a gente, só tivemos um positivo. E não vem ninguém para Montemor que não tenha feito teste. É difícil, custa-nos uma fortuna, e são bons testes PCR, mas tenho que te dizer que depois o processo de trabalho é normal e as pessoas estão muito emocionadas. Depois conseguem encontrar o seu... Claro, cumprindo imensas regras, não estás bem a ver, em Montemor nós cumprimos regras draconianas, mas depois o processo de criação é um processo emocionante, como sempre foi. Rui, como é que foi no vosso caso? Sim, é mais complexo porque chegam a estar 15 e 16 pessoas em palco, é uma redação. Embora as redações hoje em dia, com tudo o que se passou, tenham Estão com menos gente, sim. Com menos gente. Muita gente em teletrabalho. E a peça não está situada exatamente num tempo. Embora seja o tempo presente, fala-se lá o dia da peça, o dia de cada récita é repetido por uma personagem. Mas é exatamente o que o Rui estava a dizer. Acaba por ser a mesma coisa, mas mantendo naquilo que é um bocadinho exterior enormes regras de segurança. Toda a gente com máscara quando não é preciso, as pessoas testadas, não vai haver, até para grande pena minha, não se pôde fazer aquilo que eu queria mesmo, que era um croquete e um copo de vinho branco ao intervalo. Fazia parte do espírito de festa em que eu pensei na peça, mas é assim. Os tempos assim o exigem. Os tempos assim o exigem e a peça, enquanto objeto artístico, que o Gonçalo Amorim tão bem soube encenar, e o Paulo Furtado, Legendary Tigerman, tem que dizer estes nomes, porque são muito importantes. Que faz a banda sonora. Que faz a banda sonora. Tudo isso foi feito com estes cuidados, mas com uma liberdade total, uma entrega total. Rui Horta, eu comecei por o apresentar como coreógrafo. Onde é que fica no meio disto, desta peça Pin My Places, esse lado da linguagem, daquilo que é no fundo o seu alfabeto de trabalho, a dança? Onde é que isto entra quando se encena uma peça? Olha, eu tenho que dizer que eu venho de um mundo um bocado bastardo, completamente misturado, em que eu sou mesmo um tipo que gosta de luz, de arquitetura, de texto, de movimento. Sempre foi assim, mesmo quando era coreógrafo, apenas coreógrafo, já era um tipo muito transdisciplinar, muito contaminado por estas coisas todas, super curioso, sempre fui curioso, como é que os outros fazem as coisas e tal, perguntava à brava no teatro. Mas eu acho que nesta peça, eu já me fiz essa pergunta e acho que se nota primeiro na própria Ana Cris, que eu fui escolher uma atriz com uma potência física impressionante. Nós temos o palco com 150 quilos de pedras e ela carrega não sei quantos quilos numa mochila e monta o palco todo. Portanto, fisicamente, a peça só pode começar depois daquela energia de montagem de palco
ela estar imbuída dessa energia, ela começa a peça a transpirar, para mim é essencial isso, e portanto já há uma fisicalidade enorme. Depois há muitos momentos na peça em que a Ana tem ela é muito jovem, tem 30 anos, mas a Ana tem uma capacidade de exprimir com uma generosidade de corpo, mas também gostava de dizer que para mim coreografia não é passinhos de dança. Coreografia é mudar as coisas de um sítio para o outro. Até as ideias se coreografam. Eu acho que a ideia de movimento organizado é o que a mim me seduz. Portanto, esta peça, até por exemplo, não é muito uma peça de teatro, parece quase cinema, em determinados momentos, parece uma peça muito... nesse aspecto é mesmo uma peça minha, em que o texto é um protagonista, mas não é o protagonista, não é o único protagonista, percebes? Então é um bocadinho desarquizado, é posto ali num lugar um bocadinho diferente. Fica o desafio também para o público ir descobrir este Pin My Places. Em última hora, o Rui Cardoso Martins, há um lado também de trabalho dos atores, nomeadamente da Maria Rueff, que já se tinham cruzado em ambiente de jornal. A Maria tinha tido uma experiência na primeira pessoa em ambiente de jornal e o Miguel Guilherme teve que ir à procura dessa experiência. Como é que foi prepararem as personagens? Essa é outra das riquezas, acho eu, deste espetáculo, porque quando eu era um jovem jornalista, estagiário, foi a primeira guerra do Golfo e quem estava nos telexes, as pessoas agora já não sabem bem o que é um telex, mas era uma máquina com os rolos de papel onde chegavam as notícias de fora, da France Presse, da Reuters, da Lusa, das grandes agências. E quem tinha que ficar todas as noites a ver o que é que aí vinha e se era urgente ou não era a Maria Rueff, que era uma miúda que estava no primeiro ou no segundo na redação? Estava na redação, mas de manhã tinha que ir fazer o curso do Conservatório de Teatro. A certa altura teve mesmo que optar. E era ela que nos trazia as notícias. Eu sou um bocadinho mais velho do que ela. Um bocadinho não, até sou bastante. Portanto, ela via em primeira mão as notícias. E ela sabe o que é a emoção de estar a chegar a uma novidade importante. Nem que seja uma grande mentira, porque já na altura nós hoje falamos nas fake news, a quantidade de mentiras que chegavam das agências do exército americano, e já para não falar do iraquiano, com os famosos a mãe de todas as batalhas, toda essa propaganda, que aliás é um dos temas desta peça. E a Maria é que estava ali e vinha entregar isto. E agora, anos depois, volta já como diretora adjunta de um jornal, mas ela traz essa memória. O Miguel Guilherme, que não a tinha, fez um trabalho que eu acho fantástico. Resolveu, falámos, e começou a participar nas reuniões de redação, 2 por dia, do Jornal Público, pela internet, tendo acesso aos segredos todos, às caixas do que é que ia ser o dia, à primeira página, e depois começou a ir acompanhar até vários repórteres na rua, que andaram aí, por exemplo, em manifestações, em coisas políticas. Para quê? Para ter noção dos termos também técnicos, mas também do que é a responsabilidade de ser jornalista, que às vezes as pessoas, e cada vez mais infelizmente, tratam como se fosse um bando de lacaios ou de mentirosos. E eu acho que o Miguel, na sua figura trágica e cómica, ele é o diretor do jornal. Ele é. E depois eu escrevi, sabendo que tinha estes 2 atores fantásticos à minha frente, não é? Portanto, eu sabia a cara dele, eu sabia a cara da Maria. E isso ajudou-me a escrever a peça. Ontem conversávamos a propósito da peça num ensaio e o Rui dizia que se não há futuro para o jornalismo, não há futuro para a democracia. Sim. Essa é a reflexão principal a tirarmos desta peça? É uma das reflexões? Eu espero que sim, porque eu considero que a cultura, a saúde, a educação e a informação são peças basilares da democracia. Quando uma falha, começa logo tudo a desagregar-se. E todos esses discursos que procuram minimizar umas e outras como exercícios ou para serem só privados ou para serem uma questão de lucro e enfim, os jornais e as rádios e as televisões precisam ter equilíbrio, mas quando desaparece a liberdade de imprensa, historicamente está tudo muito mal. E eu espero que a peça, pronto, cada um faz o que pode, não é? Eu espero que a peça, em que utilizei também um pouco da minha experiência antiga e atual, porque continuo a escrever para jornais,
que sirva para isso, pelo menos para despertar qualquer coisa. Enfim, é uma ambiçãozita que tenho e fazer rir, como eu digo, também faz mexer as coisas, não é? Rui Horta, é importante esta ideia de fazer as pessoas pensarem também através da cultura, a cultura ser esta ferramenta. Pois, quer dizer, eu acho que a cultura é o que faz das pessoas pessoas com P grande. É mesmo, faz da meia dose uma dose completa, bem servida, porque nós somos qualquer coisa em devir e a cultura não é um ornamento, não. Quer dizer, nós temos que pensar que aquilo que define mesmo o homem é a cultura. Nós somos a cultura, o resto é a natura. Mas nós somos mesmo aquilo. E, portanto, se não damos... O grande problema que eu sinto hoje em dia é que... Estava a ouvir o Rui falar destes jornais, quer dizer, nós temos que dar o valor a estas coisas. Nós só damos valor àquilo que para nós é importante, àquilo que é precioso. Tratamos bem aquilo que é precioso. Se achamos que é importante, por exemplo, a informação fidedigna, então, por exemplo, temos que pagar para isso. Eu vi a dificuldade que eu tive para assinar o Guardian, tive que comecei a ler o Guardian durante o confinamento, já assinava o público, depois de repente para assinar o Guardian demorei uma semana a pôr lá o clique, a pôr €1 só, depois pus de 4€, depois fui fazendo donativos maiores, mas na verdade nós queremos ter informação fidedigna na qual acreditamos, temos que pagar por ela como pagamos por almoçar, para jantar, não é uma mordomia, não é? E eu penso que isso não está de modo nenhum ainda na cabeça das pessoas, tal como ir ao teatro, como ir ao cinema, como ir a um bom concerto, é algo que nós temos que pagar pelos bens culturais. Nós não podemos ter só bens culturais que ou são hiper subsidiados ou que não nos parece que não nos custam. E eu acho que numa sociedade como aquela que nós vivemos, é muito importante que nós possamos contribuir de uma forma direta e nos responsabilizarmos também por estes bens que são tão importantes. E não nos podemos desresponsabilizar. Não são eles, aquilo é nosso, aquilo pertence a nós todos. No Ensaio Geral, escutamos agora as perguntas de Guilherme de Oliveira Martins, que deixou para os nossos convidados, numa presença que assinala a participação número 600 do nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura na Renascença. Uma saudação especial, a começar na Maria João Costa, na minha intervenção 600 no Ensaio Geral da Renascença. Rui Cardoso Martins é alguém que muito admiro pelo exemplo, pela coerência e pelo talento. A minha pergunta sobre Última Hora, que nos traz um tema atualíssimo, tem a ver com um drama que sentimos. Leitores de jornais, jornalistas, cidadãos preocupados com a qualidade da informação e com os direitos fundamentais. E permitam-me que recorde a memória de Vicente Jorge Silva. Gosto da expressão requiem esperançoso e sou levado a concordar que Última Hora é uma comédia que, fazendo rir, faz pensar. Mas o momento é de desespero, de nostalgia, de realismo. Precisamos de jornalismo sério e de qualidade. A sua necessidade é maior do que nunca. O Vicente Jorge Silva dizia que o jornalista não escreve para o diretor ou para os colegas, mas para o público. E essa é a verdade. E o imperador russo, no intervalo do inspetor-geral de Gogol, dizia tão só: ele está a falar de nós. Rui Cardoso Martins, que sinais devemos e podemos dar para que o jornalismo de qualidade prevaleça? Pen My Places relata um obsessivo percurso mental pelo Google Maps, um universo onde quase tudo é possível sem se sair da cadeira. Uma viagem onde apenas se conhece o ponto de partida. Uma viagem idealizada por Mariana Ferreira, que parece escrita para um cenário de pandemia e foi-o, no entanto, muito antes. Rui Horta, coreógrafo premiado e consagrado, com provas dadas na procura dos outros, aborda este texto como encenador, confrontado com tantas das suas viagens deslocadas para o espaço teatral imóvel, que é uma verdadeira máquina do tempo. Rui Horta, neste vai-vem que é a vida, o que significa procurar superar o drama da pandemia pelo teatro e pela coreografia. O que é vermos de novo o nosso reflexo na montra do café. Rui Cardoso Martins, começamos por si.
Bom, antes de mais, muitos parabéns, Sr. Professor, porque 600 é um número fantástico. Olha, fico muito sensibilizado que lembro Vicente Jorge Silva, até por uma razão pessoal. Eu, quando estou a escrever, tem-me acontecido que há assim uma série de coisas que começam a acontecer ao mesmo tempo. Umas boas, outras muito duras. E com este livro, quando foi para a gráfica, da Tinta da China, foi no dia em que eu soube repentinamente que o Vicente tinha morrido. E ainda consegui introduzi-lo nos agradecimentos, porque eu antes disso não tinha o nome dele, porque não tinha o nome dos meus mestres que já morreram. Entrou assim. E de facto ele tinha, e eu espero que nesta peça se tenha transmitido, um sentido da democracia e do equilíbrio raríssimos. Basta lembrar que ele estava sempre a falar na grande capa da queda do Muro de Berlim, aquela que não pudemos mostrar quando o jornal, infelizmente, falhou a sua primeira última hora, por assim dizer, quando falhou, e depois o jornal foi feito e com toda a sua qualidade. O que fala sobre a questão da democracia, para mim, é essencial, e para ele também era, por isso é muito, muito bonito que esteja a lembrá-lo. E essa frase do imperador russo no intervalo do inspetor-geral do Nikolai Gogol, para mim diz muito, até porque eu fui a São Petersburgo só para ver aquele teatro, que senti que era muito importante, porque à minha medida, se eu pudesse, vendo as pessoas esta peça, os seus dramas, que são também dramas humanos muito fortes, atenção, e o seu lado hilariante, que os portugueses pudessem dizer, ele também está a falar de nós. E agradeço-lhe muito e muito obrigado. Rui Horta. Bom, refletir sobre o que é que o teatro pode trazer, o que é que a arte ao vivo pode trazer nestes tempos de pandemia, é mesmo uma esperança. Ou seja, eu acredito que nós vamos ser convocados no pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, mas eu penso que o teatro traz algo que é hoje muito importante, que é não só, obviamente, a ideia da coesão social, estarmos juntos somos melhores, não existe sequer futuro no singular, o futuro é sempre nós, ou não há futuro, o futuro vai ser nós vamos ter que nos encontrar para pensar no que é esse futuro. E eu acho que o teatro traz e as artes ao vivo trazem este pensamento que é super importante. Mas também, pensando politicamente, historicamente, no momento que estamos a viver, nós há 100 anos atrás tivemos aqui umas nuvens muito carregadas na história, com a própria pandemia 18, com a ascensão dos populismos e do fascismo na Europa, e depois, obviamente, tudo isto agravado com o crash da Bolsa, e nós temos aqui um cocktail 100 anos depois muito similar, ou seja, temos um descrédito enorme nos políticos, em que nós temos uma abstenção enorme, pessoas viradas de costas, temos o para a política, a um nível que nos preocupa, para a democracia, os populistas a espreitar e a entrar pelas brechas que são deixadas pelo facto da própria política não estar articulada com a ética, nem com valores, e esse é um problema enorme. Depois nós temos também uma pandemia que nos deixa frágeis, que nos deixa, como deixou a outra, em que morreram nas trincheiras mais gente, provavelmente com a pandemia, do que na Primeira Guerra Mundial, e simultaneamente uma pobreza que se vai instalar, sem dúvida nós vamos ficar mais pobres depois disto. E todos estes cocktails, que são cocktails de gigantesca proporção, podem impactar muito no futuro. A cultura e o facto de nós termos um segundo olhar sobre tudo dá-nos uma candura e uma compaixão face a este imediatismo do populismo e das soluções fáceis. Não há soluções fáceis. As soluções são sempre difíceis, e na democracia são difíceis, são caras, demoram tempo, e nós temos que lutar de dentro para fora, não de fora para dentro. Portanto, nós vamos ser muito convocados, penso eu, nos próximos tempos, e acho que as artes vão estar na primeira linha, e acho que as artes ao vivo vão mesmo estar na primeira linha do pensamento e desta luta.
Muito obrigada, Rui Horta e Rui Cardoso Martins. Para já o nosso público está todo convocado para ir até ao Teatro Nacional Dona Maria II. Nos próximos tempos, ver esta peça Pin My Places e Última Hora, 2 novos trabalhos artísticos que nos tiram de casa em segurança, mesmo em tempo de pandemia. Muito obrigada aos dois por terem estado neste ensaio geral em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Fica então esta sugestão. Muito boa noite e bom fim de semana.